Olá pessoal, vamos começar então mais um vídeo da disciplina de sistemas projetivos. Esse vídeo ele vai ter o tema de cotagem, então nós vamos falar das regras, né? Ele é um vídeo muito baseado nas normas técnicas de cotagem e nós vamos ver uma série de regrinhas que devem ser respeitadas quando a gente está fazendo a cotagem de algum objeto mecânico ou então de uma planta, enfim, qualquer tipo de cotagem vai ter que seguir essas normas. O que é a cotagem, né? A cotagem é um elemento do desenho técnico que tem o objetivo de dimensionar e localizar o detalhamento de peças mecânicas ou então de elementos de plantas, elevações e etc. Então aqui, por exemplo, tem uma peça, né, a vista superior de uma peça, e as cotas, a cotagem dessa vista superior, que é o que vai mostrar para a gente qual é o dimensionamento de cada uma dessas partezinhas do nosso elemento e é o que vai possibilitar que a gente reproduza aquela peça na vida real, né? Que a gente saiba de fato qual é o tamanho dela, aonde fica localizado cada um dos elementos e etc. Então, gente, a cotagem ela é composta por 4 elementos. O primeiro elemento são as linhas auxiliares ou linhas de chamada, que são essas linhas retas que vão delimitar qual é o trecho que está sendo dimensionado por aquela cota. As linhas auxiliares elas partem então de um ponto na peça, né, que está sendo a partir do qual será dimensionado, até a linha de cota, que é o nosso segundo elemento, que é uma linha reta que vai ter a mesma dimensão do trecho que está sendo dimensionado e vai ser localizada normalmente de forma paralela a esse trecho. Essa linha de cota, ela possui a mesma dimensão do trecho, né, como eu já falei, então ela vai ter o tamanho real ou em escala daquela cota, né, daquele valor que está sendo apresentado ali. A cota é o número em si, o valor da dimensão daquele trecho, então no caso esse trecho possui 25 metros ou 25 centímetros, de acordo com a unidade. Normalmente a cota é representada sem unidade, todas as cotas têm que ter a mesma unidade, então isso é colocado na legenda do desenho, qual é a unidade da cotagem, e na própria cota isso não é representado. E por último, o limite de linha de cota, que nesse caso é uma seta e sempre tem que ser representado aqui nas duas extremidades da nossa linha de cota. Falando um pouco agora dos limites das linhas de cota, existem várias possibilidades de símbolos que podem representar esses limites da linha de cota. Eu coloquei aqui alguns exemplos, o traço oblíquo, que está representado à esquerda, a seta, o círculo, todos eles são possibilidades, mas existem algumas normas que fazem com que determinados símbolos sejam utilizados em determinadas representações. Então, por exemplo, em plantas arquitetônicas, plantas estruturais, elevações, é mais utilizado o traço oblíquo, que trata-se de um traço com inclinação de aproximadamente 45 graus. Já em desenhos de peças mecânicas, vistas ortográficas de peças, desenhos isométricos de peças, são utilizadas as setas. Então, no nosso curso, a gente vai utilizar praticamente apenas as setas. E aí existem as setas preenchidas, que são mais utilizadas, e as setas vazadas, como aqui na figura de baixo. Elas possuem uma inclinação de aproximadamente 15 graus com a horizontal, cada uma de suas laterais, mas assim, para desenhar isso à mão, não é necessário que esse valor seja respeitado minuciosamente, tá? Mas isso é uma norma que é utilizada na maior parte dos desenhos, principalmente quando são utilizados softwares de desenho para fazer aquela cotagem. A cotagem em desenho técnico, ela obedece uma norma da ABNT, que é a NBR 10126, cotagem em desenho técnico. Então, para quem tem interesse em aprender isso um pouco mais profundamente, é só ter acesso a essa norma
e dar uma olhada. São várias regras, vários detalhes na aula, no vídeo. Eu vou focar mais nas que são utilizadas nos desenhos de sistemas projetivos, mas existem outras normas que têm que ser respeitadas em casos específicos também. Então, caso seja de interesse de alguém, é só vocês acessarem essa norma e darem uma olhadinha lá. Então, vamos começar com as recomendações básicas para que seja feita uma cotagem eficaz, ou seja, uma cotagem simples, fácil de ser lida e que não apresente muitas informações excessivas que façam com que a leitura dessa cotagem seja dificultada. Então, a primeira recomendação é que seja dada preferência para a cotagem na parte de fora do desenho, de forma que ela não interfira no mesmo. Então, aqui na figura da esquerda, eu coloquei um exemplo de cotagem sendo representada do lado de fora do desenho, enquanto na figura da direita, ela é representada na parte de dentro. Aqui é um desenho simples, mas se vocês multiplicarem isso para um desenho muito elaborado, essa cotagem pode se tornar muito confusa, tornando difícil até a identificação daquela representação, daquele desenho, né, da peça que está sendo representada ali. Então, ideal é que seja preferencialmente posicionada a cotagem do lado de fora do desenho. Existem casos em que isso não é possível, né? A gente não consegue posicionar do lado de fora. Nesses casos, não há problema em deixar a cotagem do lado de dentro, mas é bom que isso seja evitado. Deve-se também evitar repetição de cotas. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a vista superior de uma peça e a vista frontal da mesma peça. Notem que esse trecho da peça horizontal ele já foi cotado aqui na vista frontal e ele está sendo novamente cotado na vista superior. De novo, isso é uma peça simples, então esse tipo de problema não vai interferir tanto na leitura. Mas quando você coloca isso em peças muito complexas, o excesso de cotagem pode atrapalhar muito na hora de identificar ali aquela imagem, aquela representação. Então, o ideal é evitar a repetição de cotas, a não ser que elas auxiliem de alguma forma na leitura daquela vista ou daquele desenho isométrico. No caso de perspectivas, aqui uma perspectiva isométrica, o ideal é que as cotas sejam posicionadas de forma alinhada com cada uma das dimensões. Então, nesse caso, as cotas têm que ser posicionadas de forma tridimensional. Notem que as cotas aqui, 45, 15, elas estão alinhadas a essa dimensão, assim como a linha de cota, assim como o número, né? Então, a cota de 30, que está na vertical, está alinhada, a cota de 15. Então, em desenhos tridimensionais, as cotas também têm que estar posicionadas de forma tridimensional, na mesma dimensão que está sendo dimensionada por elas. Ok? Isso é um erro que acontece muito, principalmente na parte de desenhos de tubulações, então fiquem muito atentos. As linhas de chamada, elas vão seguir, tá vendo? Elas seguem a inclinação daquela aresta que é perpendicular a que você quer dimensionar, e as linhas de cota são paralelas à aresta que é necessária de dimensionamento. Aqui, essa linha de cota da cota de 30, ela não vai ser paralela a essa linha inclinada, porque a gente está representando ela nas direções principais da peça, né? Que é a direção vertical das faces principais, a direção aqui da lateral e a direção frontal. Então, as faces inclinadas, que não estão em nenhuma das direções principais, elas vão ter cotas nas direções principais. Mas as direções principais, as cotas sempre vão estar alinhadas. O valor da cota sempre deve ser representado apenas pelo número correspondente, sem unidade de medida. Isso acontece porque em desenhos com muitas cotas, né, com trechos muito pequenos para serem cotados, essa unidade de medida pode acabar poluindo o desenho, pode dificultar o posicionamento da cota, pode fazer com que você tenha que reduzir muito a altura da cota, né, o valor, o tamanho do número mesmo, e dificultar a leitura. Então, o usual é que se utilizem sempre cotas com a mesma unidade e a unidade sempre apresentada na legenda e não na própria cota. As linhas de cota devem ser finas, ou seja,
você tem ali a linha da aresta, que representa a aresta do desenho, né, que está apresentada aqui. Essa linha tem que estar mais grossa do que a linha de cota, porque dependendo as cotas, as linhas de cota e as linhas auxiliares, elas podem se confundir com as arestas daquela peça. Então, é necessário que elas sejam mais finas. As linhas auxiliares devem ter uma distância de aproximadamente 2 milímetros das arestas da peça, o que também ajuda para que não haja confusão de linha de cota e linha auxiliar com aresta. E devem ser prolongadas além das linhas de cota também por 2 milímetros. Então, isso é uma regrinha. As linhas de chamada, elas sempre vão passar um pouco além da linha de cota, mais ou menos 2 milímetros, para não se confundirem com as próprias linhas de cota ou com arestas. Então, observem isso. As cotas nunca devem estar posicionadas de cabeça para baixo. Então, em vistas ortográficas, isso é um pouco intuitivo. Você não vai colocar uma cota, como está representada aqui na figura da direita, de cabeça para baixo. Mas em desenhos de tubulações ou em desenhos isométricos, que a cota é representada de forma inclinada, muitas pessoas acabam colocando ela de cabeça para baixo. Então, isso é uma coisa que deve ser evitada, não deve ser feita. As cotas sempre devem estar posicionadas de cabeça para cima, de forma que você consiga fazer a leitura daquela cota sem ter que ficar virando a folha de desenho. A linha de cota sempre deve estar posicionada abaixo da cota. Então, também é um erro comum. Aqui, a figura da esquerda está mostrando como deve ser feito de forma correta e a figura da direita está posicionada de forma errada. Então, a cota sempre acima da linha de cota. Se a linha de cota for na vertical e a cota estiver inclinada aqui para o lado direito, ela deve estar mais à direita da linha de cota, nunca mais à esquerda. Se ela for posicionada mais à esquerda, então deve-se virar o sentido da cota para que a linha de cota sempre fique abaixo do número. Nas cotas laterais e inclinadas, manter um padrão de posicionamento das mesmas. Então, aqui na figura da esquerda, a gente tem duas cotas, as duas estão posicionadas para o lado esquerdo, enquanto na figura direita, a gente tem uma posicionada para o lado esquerdo e uma para o lado direito. Então, o correto é que todas fiquem posicionadas na mesma direção, para que não seja necessário também que a pessoa vire o desenho em várias direções para conseguir fazer a leitura das cotas. Então, quanto mais padronizado isso estiver, melhor. Em desenhos tridimensionais, é a mesma coisa, sempre a cota posicionada na mesma direção. Existem dois diferentes métodos de cotagem que podem ser utilizados em conjunto ou de forma separada, né? Apenas um método ou apenas o outro. O primeiro é o método da cotagem em série, onde as cotas são posicionadas de forma alinhada e dimensionando trechos que são localizados um após o outro. Então, aqui a gente tem a cota de 20, dimensionando o primeiro trecho, a cota de 15, o segundo, e a cota de 25, dimensionando o terceiro. Já na cotagem em paralelo, todas as cotas vão possuir uma mesma origem. Então, a extremidade esquerda aqui das três cotas está posicionada no mesmo ponto, que é no início da peça. E aí você tem uma cota de 20 para o primeiro trecho, uma cota de 35, que é a soma do primeiro trecho com o segundo, e uma de 60, que é o total dos três trechos da peça. Esses métodos podem ser utilizados em conjunto, então vocês podem ter peças que vão ter trechos cotados em série, trechos cotados em paralelo. Como é feita a cotagem de círculo? A cotagem de um círculo pode ser feita de diversas maneiras, como vocês já viram em vistas ortográficas. Então, ele pode ser cotado pelo seu diâmetro ou pelo seu raio. Aqui, na imagem do meio, a gente tem um exemplo de uma cotagem pelo diâmetro, utilizando o símbolo de diâmetro. Então, sempre que vocês verem esse símbolo, significa que aquela cotagem ela é referente ao diâmetro daquele círculo. Se o símbolo for um R maiúsculo, significa que aquela cotagem é referente ao raio do círculo. Então, vocês podem notar que esses dois círculos têm o mesmo diâmetro. A cotagem do círculo de baixo é 5, porque ela é referente ao raio, e a cotagem do círculo de cima é 10, porque ela é referente ao diâmetro. Além dessa possibilidade, o círculo também pode ser cotado com uma linha atravessando a sua diagonal central, ou então com uma linha de cota aqui
dimensionando as duas extremidades, a esquerda e a direita do círculo, né? Essas duas também representam o diâmetro daquele círculo. As linhas de centro de círculo, elas podem ser utilizadas como linhas auxiliares. Então, nessa imagem, vocês estão vendo dois círculos, aqui eu tenho aquela linha traço-ponto, e para facilitar na visualização e para eu posicionar a minha cota do lado de fora do meu desenho, eu estou prolongando aqui a minha linha traço-ponto até a extremidade do desenho, ou seja, utilizando ela como uma linha auxiliar. Tá? Isso foi feito aqui em cima e aqui embaixo também até além do desenho. Isso pode ser utilizado. A cotagem de arcos, ela é feita através do raio daqueles arcos e ela pode ser representada dessas duas formas aqui, ou com a linha de cota dentro do próprio arco ou do lado de fora, né? Isso vai depender aí de como vai ficar mais fácil a leitura e o posicionamento daquela cota. Além do raio, ela também pode ser definida por essas outras três características. A primeira aqui é a corda do arco. A corda do arco é a distância entre as duas extremidades do arco marcada na horizontal. Então, ela não é marcada ao longo do arco, ela é marcada ou na horizontal ou na vertical. Ela também pode ser representada pelo comprimento do arco em si, que aí sim vai ser o valor do perímetro daquele arco, né, marcado ao longo do arco, que é um pouquinho maior do que a corda, ou então pela angulação daquele arco, por exemplo, aqui o terceiro desenho, que mostra que o arco está com 42 graus. Então, são essas possibilidades. As curvas irregulares são cotadas por meio de coordenadas, ou seja, são definidos pontos ao longo daquela curva, aonde são apresentadas a dimensão horizontal daquele ponto, né, e a dimensão vertical. Então, aqui 15, a dimensão horizontal não está representada, mas seria representada aqui, e aí você consegue ter a coordenada daquele ponto e o posicionamento dele no espaço. Isso é feito em vários pontos, de forma a determinar aquela curva. E os raios com valores elevados, cujos centros do arco estão posicionados fora da área do desenho, são representados com uma cota quebrada, como está mostrado aqui. Quando ela tem essa quebra na cota, significa que o centro daquela curva não está posicionado ali, está posicionado além do desenho, não está representado. A cotagem de ângulos ela é feita através de arcos, né, com o valor da cota posicionado acima. Podem ser utilizadas linhas auxiliares, como esse exemplo aqui, ou não. E ela deve ser posicionada de forma que a leitura daquela angulação seja o mais simples possível. Tá? Em alguns casos, quando os ângulos são muito pequenos, como é o exemplo aqui da direita, as linhas de cota e os limites de cota podem ser posicionados do lado de fora do ângulo, no caso, as setas apontando para dentro. Tá vendo? O sentido das setas é contrário ao convencional, para mostrar que é aquele ângulo ali que está sendo cotado, que está sendo apresentado. E por último, as linhas de cota, elas nunca devem ser interrompidas. Então aqui, por exemplo, a gente tem um objeto que, vamos supor, possui um comprimento muito elevado e aí a representação em desenho daquele objeto seria muito longa. Então eles fazem um corte aqui no meio do desenho, mostrando que esse comprimento ele vai se prevalecer aí por um determinado dimensão, né, por uma determinada dimensão. Apesar da representação do objeto estar sendo cortada por essas linhas de ruptura, a cota não é cortada. A cota é representada de forma contínua, mostrando aqui o comprimento total daquele trecho. Então, eu dei aqui uma resumida nas normas que são apresentadas pela NBR que eu citei, e são as regras mais essenciais para o nosso curso de sistemas projetivos, mas como eu já falei, se alguém tiver interesse, quiser olhar a norma em si, vai ver um monte de outras regrinhas que devem ser aplicadas em determinados casos de cotagem. Tá? Muito obrigada pela atenção e a gente se vê na próxima reunião. Tchau, tchau!